Hoje nós vamos mostrar como alunos das escolas ribeirinhas estão recebendo aula de gastronomia. O projeto é organizado por universitários. E também é dia de Viva Bem. Por isso, a gente vai falar sobre o Novembro Azul, que faz um alerta aos homens sobre o câncer de próstata. A doença que, se descoberta de forma tardia, pode ser fatal. E o que tem para comer hoje, hein? Na cozinha do Magazine nós vamos preparar duas delícias doces. Tem bolo zebra de chocolate e cenoura. E olha, aqui a gente te dá o pulo do gato. Para que ele fique com esse efeito de listras, ele leva também uma cobertura falsa de ganache. E também tem na nossa cozinha receita para você aprender e, quem sabe, ganhar dinheiro neste fim de ano. Tem biscoito de amido de milho. Seja muito bem-vindo, chega pra cá. Terça-feira à tarde, o Magazine já tá no ar com muita informação, brincadeira e receita gostosa, como você já viu, né? Ou seja, a sua tarde por aqui é muito mais divertida. A gente já começa o Magazine desta terça-feira falando, sabe de quê? Falando de saúde. Está no ar o quadro Viva Bem. Gente, o mês de novembro é dedicado aí para alertar os homens para o cuidado com o próprio corpo, principalmente ali com o câncer de próstata, né? Uma doença que atinge 69 mil homens por ano no Brasil. O número é muito alto. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 51%, ou seja, acima da metade dos brasileiros, nunca foi ou nunca foram numa consulta com um especialista que é o urologista. Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o médico urologista, Dr. Ítalo Cortez. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Assunto importante para a gente discutir, né? Exatamente. Até porque a gente tem muitas mulheres, agora pode sentar, pode ficar à vontade. Daqui a pouco a gente recebe um paciente também, do doutor, que inclusive passou pelo problema. Mas primeiro eu queria que o senhor alertasse o pessoal de casa o que é, no caso, o câncer de próstata e onde fica localizada a próstata. Então, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, levando um pouco da informação para os nossos telespectadores. E a próstata é uma glândula que faz parte do sistema genital e urinário dos homens, né? Então essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. Só quem tem próstata são os homens. As mulheres não têm próstata. E o câncer de próstata é uma das doenças que mais leva à mortalidade elevada na nossa população. É por isso que no mês de novembro a gente faz essa alusão aos cuidados de saúde do homem, especificamente em relação ao câncer de próstata. A imagem que nós estamos vendo agora é exatamente um reservatório chamado bexiga na parte superior e a próstata na parte inferior, que é a glândula que vai ajudar a produzir o sêmen, né? A próstata ela tem uma função importante na questão da reprodução humana. Do lado esquerdo da tela, a gente consegue visualizar uma próstata normal, pequena, e o canal chamado uretra, ele está completamente aberto. Do lado direito, a gente consegue ver uma próstata aumentada de tamanho, comprimindo o canal da uretra, e com isso o homem começa a ter alguns sintomas, sinais e sintomas, principalmente relacionados ao esvaziamento urinário. Existe os homens, assim, que estão mais propensos a ser atingidos pela doença, a desenvolver a doença? Sim, existem alguns fatores de risco. Os principais fatores de risco são a idade, né? Quanto mais velho o homem fica, maior a chance dele desenvolver o câncer de próstata. Os pacientes afrodescendentes, ou seja, da raça negra, e os pacientes obesos, né? Esses são pacientes que têm uma disposição maior a desenvolver a doença, que é o câncer de próstata. Bom, a gente acaba desenvolvendo uma ideia que eu não sei se ainda retrata a nossa realidade, né? Certo. O que a gente tem hoje no Brasil. Os homens têm dificuldade para ir ao médico? A impressão nossa, tem mais receio, as mulheres vão mais ao médico? Eu acredito que eles tenham sim, tá? Apesar de que isso tem mudado bastante. Com essas campanhas que nós temos feito, tanto na região do Amazonas como no Brasil inteiro, e na realidade a campanha do Novembro Azul, ela começou no exterior, ela começou fora do Brasil, e os urologistas levam essas informações, como nós estamos fazendo agora aqui, os homens começam a se tocar um pouco mais para a saúde deles, para cuidar da saúde deles.
no que tange ao ponto de vista de próstata, de câncer de próstata, mas também na reposição hormonal, nos cuidados em relação a emagrecimento, a ganho de massa muscular e outras coisas importantes também. As mulheres, no geral, procuram mais os médicos, mas os homens têm mudado um pouco essa concepção. E a partir de quantos anos esse homem deve procurar um especialista, que é o urologista, se ele nunca procurou ali ao longo da vida? Certo. Então, assim, se ele nunca foi ao urologista antes, pelo menos que ele comece a fazer a investigação após os 40 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia, nos últimos anos, ela mudou um pouco essa diretriz. E hoje, os homens que têm um histórico de câncer de próstata na família, ou seja, o pai que teve um câncer, ou o filho, ou um tio, ou um avô com câncer de próstata, eles devem começar a ir ao urologista para fazer o rastreamento do câncer de próstata após 45 anos. E os homens que não têm isso, após os 50 anos. E no caso, o senhor citou que os negros também aí têm uma chance probabilidade maior isso. de desenvolver o câncer. Então, no caso deles, por que isso acontece e qual seria a idade também? Eles têm algumas mutações genéticas, né? Não estão muito claramente explicadas ainda na etiologia da doença, mas a gente sabe que a incidência deles é maior. Assim como também os pacientes que têm um sobrepeso maior, que são os obesos, esses têm uma explicação muito relacionada à ingesta de gordura animal. Então, são aquelas pessoas que comem uma quantidade de gordura muito além do normal. Por isso, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma incidência maior de câncer de próstata do que no Japão, onde eles comem mais peixes, arroz e comem também as algas. O exame para se detectar se você tem ou não a doença, ainda é o exame do toque? Na realidade, hoje nós temos o exame do toque retal. Né? Eu trouxe essa imagem para mostrar para os nossos telespectadores o seguinte. Ali o urologista está com o dedo indicador entrando pelo reto e ele vai palpar a parte posterior da próstata, a periferia da próstata. Quando nós palpamos a região da periferia da próstata, a gente consegue detectar a maior número de tumores, porque 70% a 90% dos cânceres de próstata, eles são na periferia. Na imagem do lado direito, naquela menor, a gente consegue visualizar o dedo do urologista muito próximo de uma área onde tem a tumoração, que é aquela glândulazinha marrom, aquele tumorzinho marrom. Né? Então, isso daí mostra que o exame físico ainda é muito importante. Mas existem outros exames também que a gente tem que lançar mão para fazer um screening completo, uma avaliação completa desse paciente. Esses exames são o PSA, que é um exame de sangue, né, que é dosado através de um laboratório. O PSA normal hoje, para os homens de até 60 anos, é 2,5 e o PSA para homens de acima de 60 anos, 4 nanogramas por decilitro. Então, o exame físico, que é o toque retal, associado ao PSA, a gente consegue ter uma chance muito grande de detectar precocemente o câncer desse paciente, agora, caso doutor, ele tenha, né? A gente tem uma dificuldade muito grande no país inteiro, né? Certo. O acesso a um especialista, a um médico na rede pública, no SUS, às vezes é um pouquinho demorado, né? Um pouco complicado dependendo do período do ano. E o exame do PSA, que o senhor falou que é um exame de sangue, que é muito mais simples de se fazer. Só um especialista pode recomendar? Ou a pessoa, quando for lá fazer seu exame de sangue, pode chegar para o médico, para o clínico geral e dizer: doutor, o senhor pode também incluir o PSA? Porque eu tenho casos na minha família, ou porque eu já tenho... Isso. Ele pode sugerir ali para o clínico geral? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao especialista. Perfeita a sua colocação, que a gente sabe da dificuldade e a gente sabe que hoje existem diversas policlínicas na cidade onde os colegas clínicos gerais podem solicitar os exames. Então, esse paciente ele pode chegar já com o urologista, com o PSA em mãos, com uma ultrassonografia de próstata em mãos e outros exames gerais, laboratoriais, apenas para fazer o exame do toque retal com o especialista que somos nós, urologistas. Certo. Olha, a gente vai receber aqui agora, no nosso estúdio, uma pessoa que passou pelo problema. E passou pelo problema justamente aí por conta de ter deixado um pouquinho de lado o exame, né, durante algum tempo. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Pode sentar aqui ou aqui no sofá, onde o senhor preferir. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Olha, o senhor... costumava ir no médico, né, seu Pedro? Costumava, frequentava. Fazia sempre. Exame tudo certinho. Todo ano. Seu Pedro é comerciante. E aí, de repente, o senhor deu aquela esquecida? Parei, né? Porque uns 5 anos sem ir no médico. Por quê? É burrice, né?
Deixou pra lá, né? O ano que vem eu vou. Depois que você vai conhecer o que você fez. E aí o senhor começou a sentir o quê? Eu comecei a urinar pouco, sabe? Fale um pouquinho mais perto do microfone. Comecei a urinar pouco. Aí meu irmão mandou procurar um médico, aí eu fui procurar um médico. O médico fez o toque e fez o exame do PSA, tinha alterado um pouco. Como é? O senhor sentia dores, ardência, alguma coisa assim? Nem sangue também? Não, nem sangrava, nem nada. Só começou a perceber que estava fazendo pouco xixi? Só, menos xixi um pouco. E aí quando o senhor chegou no médico? Aí cheguei no médico, ele viu que tinha alguma coisa de errado, mandou eu fazer a biópsia. Aí eu fiz a biópsia, deu Gleason 9, que eu não sei explicar, isso é o doutor que sabe. Mas diz que é um câncer muito, muito bravo, né, doutor? Muito evoluído. Olha, eu vou pedir para o senhor dar só uma pausa na sua história, que eu vou aproveitar para perguntar do senhor o que as pessoas de casa têm que ficar de olho. Quais são os sintomas que numa fase inicial ou numa fase um pouquinho mais avançada podem alertar essa pessoa, esse homem, para que ele pode estar passando por um problema? Então, esse é um detalhe extremamente importante, porque o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá sintomas. Tá? Então, se o paciente não sente nada e ele está esperando sentir alguma coisa para procurar um urologista, ele pode chegar numa fase tardia para dar o diagnóstico do câncer. Então, a gente não pode esperar o paciente ter sintomas, ele tem que ser ativo, ele tem que buscar fazer os exames dele periodicamente para evitar qualquer tipo de problema. Eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar para os nossos pacientes em casa. Se você tem acima de 45 anos e tem condições de buscar um urologista, tem um urologista próximo da sua cidade, da sua casa, enfim, realize os exames periódicos para que a gente consiga detectar precocemente o câncer de próstata. Mas a gente sabe que em alguns casos pode acontecer da pessoa esquecer durante um grande período de ir no médico e começar a sentir algumas coisas que achar estranha. Essa questão da urina, dificuldade para urinar, sentir vontade, mas urinar muito pouco, certo. Isso é um dos alertas já para quem já está com a doença, assim como o seu Pedro, numa fase já mais adiantada? Sim, então assim, a próstata ela não só causa câncer, né? Então isso é outra coisa que a gente precisa entender. Ela causa crescimento benigno da próstata, que ele dá mais sintomas do que o câncer de próstata na sua fase inicial. Então o homem começa a ir mais vezes à noite no banheiro para fazer xixi, ele tem dificuldade de esvaziamento vesical, então ele chega para urinar e ele demora para começar a urinar ou ele fica gotejando a urina. Então isso é um sinal, um sintoma de crescimento prostático benigno e de compressão da uretra, aquela primeira foto que nós vimos lá no início. O câncer de próstata, na fase mais avançada, que é quando ele começa a dar sintomas, ele também pode dar esse tipo de sintoma, mas ele vem associado a sangramento da via urinária. Às vezes o paciente chega com a gente já com dor óssea, ele já tem metástase do câncer de próstata na coluna ou no quadril e ele começa a ter dor, e só aí ele vai procurar o urologista. Essa fase já é uma fase um pouco mais avançada, onde a gente não consegue mais curar o paciente, se ele chegar nessa fase. Mas a gente vai conseguir estabilizar a doença, parar o crescimento do tumor e dar qualidade de vida para ele. Né? Que ele consiga urinar melhor, que ele consiga ter uma qualidade de vida boa, praticar uma atividade física, praticar uma atividade sexual com a sua esposa, né? Uma alimentação saudável, esse tipo de coisa. Aí eu vou voltar com o seu Pedro, porque é o seguinte, a gente parou na parte que ele foi ao médico e aí descobriu, fez a biópsia e descobriu que estava, né, realmente com câncer de próstata. Isso. E como é que estava, em que situação? O senhor passou por cirurgia, fez tratamento, como é que foi? Aí passei por cirurgia. Eu tirei a próstata, tirei a vesícula seminal, né, que chama, Isso. Né? Aí deu metástase, igual o doutor disse aí, foi para os ossos. Só que graças a Deus o doutor não tinha dor até hoje. Mas aí eu vim para Manaus, eu operei em Belo Horizonte e tomo os medicamentos até hoje, que igual ele falou, está paralisado. Já fazem 6 anos, Já 6 anos, mas já 4 anos atrás ele deu uma reação para querer voltar. O médico trocou o remédio e hoje chama isomitalida, né? Enzalutamida, Isoladex, Isso, é Isoladex, isomitalida que eu tomo, que segura, entendeu? Segura, mas até hoje nós estamos aí, tranquilo.
E o tratamento, doutor, é realmente a cirurgia, num caso como esses? Existem outras formas de tratamento hoje voltado para o câncer de próstata? Qual o mais indicado? Depende do caso? Então, depende muito do estadiamento da doença. O estadiamento é a gente saber em que situação o paciente chegou com a gente. Então, se ele está localizado, ou seja, o câncer de próstata está localizado dentro da próstata, não extravasou exteriormente, a gente consegue operar o doente, chamado cirurgia prostatectomia radical, tá? Que é a melhor forma que a gente tem de curar o nosso paciente que tenha condições clínicas de ser operado. Então, é a prostatectomia radical, ela pode ser aberta, convencional, com corte no abdômen. Ela pode ser por videolaparoscopia, que são aquelas que a gente coloca pinças dentro da cavidade abdominal e vai conseguir fazer a cirurgia. E a gente pode conseguir fazer também, ainda no estado do Amazonas a gente não consegue, mas nós temos levado os pacientes para fora de Manaus para operar, que é a prostatectomia radical robótica, que hoje é a melhor forma de tratamento do câncer de próstata localizado no mundo. Como é que funciona? A cirurgia robótica, existe uma plataforma onde o robô ele tem 4 braços que vão ser acoplados no abdômen do paciente através de portais muito semelhantes à laparoscopia. E nós, urologistas, vamos trabalhar dentro de um console, como se fosse um cockpit, né? Existem joysticks, né, que são as pinças que a gente vai conseguir operar o paciente com uma visão tridimensional através de um, vamos dizer, um dispositivo de visualização, que é uma câmera em 3D. Né? Então, isso facilita muito a nossa cirurgia. A gente consegue hoje realizar cirurgias muito melhores do que a gente conseguia realizar no passado. Doutor, a diretora está contando aqui para mim que tem uma pessoa que ligou e não quis se identificar, isso é muito natural nesse tipo de pergunta, que está perguntando, o senhor até já tocou no assunto, mas eu queria que o senhor esclarecesse um pouco mais, se é necessário sentir dor. Se em todas as fases se sente dor, existem casos ali que a pessoa já tem o câncer de próstata e não sente dor. Sim, a dor nem sempre, no caso do câncer de próstata, nem sempre ela é um sinal, um sintoma, né, no caso, que vai aparecer. Infelizmente, não. Então, é importante que o paciente, mesmo que ele não sinta nada, ele faça os seus exames periódicos para avaliar a sua próstata, a sua saúde no geral e estabelecer metas de cuidado. Agora, seu Pedro, acho que o senhor tem um recado, né, para dar para os homens que estão assistindo ou para as esposas, que muitas vezes a esposa vai e passa o recado para o homem que insiste em não procurar o médico. Obriguem os homens a fazer, minha amiga. Tem que ir, não tem negócio de ter vergonha não, porque eu acho que a maior vergonha é depois que ele descobrir e ser tarde demais, entendeu? E essa é uma vergonha que ele vai passar, porque ele não vai ter que... Por exemplo, eu tenho 3 irmãos que têm o mesmo problema meu, mas seguiram direitinho a meta. Então, casos na família? Tem. Minha mãe morreu com 47 anos com câncer. E meus 3 irmãos seguiram direitinho, operaram, não tem nada. Hoje câncer de próstata também? Câncer de próstata. Hoje, como eu não segui a risca, eu tenho que tomar meus remédios. Todo santo dia tem que tomar remédio. Graças a Deus eu não sinto dor, né, doutor? Que a coisa é rara, mas eu não sinto. Graças a Deus. Então ficou o recado pessoal de casa também, porque tem muitos homens que desconfiam que tem alguma coisa errada com eles, mas ficam com medo de ir no médico, porque eles acreditam que tendo algum problema na próstata, isso indica já no fim da vida sexual dele mesmo ali. Quer dizer, isso não é verdade? Não, ou como é que funciona? Não é verdade. Nem todos os tratamentos do câncer de próstata vão levar à impotência sexual. E hoje a gente tem, na medicina, formas de reverter isso, sejam com medicações orais, com medicações injetáveis ou até mesmo um implante de próteses penianas, para que esses pacientes consigam ter relações sexuais prazerosas, tanto para eles como para a parceira, após o tratamento da próstata. Então, assim, gravem isso, nem todos os pacientes vão evoluir com disfunção erétil, que é a impotência sexual. Nem todos, é uma pequena quantidade. Hoje nós conseguimos, com a tecnologia da medicina, associando a tecnologia, o conhecimento e a expertise dos médicos, fazer com que o paciente fique cada vez menos impotente no tratamento do câncer de próstata. Então, vamos dizer para o pessoal de casa como prevenir também? Tem sempre aquelas atitudes ali que a gente pode criar como hábito para a gente evitar ter problemas de saúde, né, doutor Ícaro? Sim, então o que a gente pode deixar assim, de mensagem para os nossos pacientes é uma alimentação saudável, ou seja, baseada em muitas frutas, verdura, legumes verdes, né? Evitar a gordura animal. Então, você vai comer uma picanha, que é um hábito tradicional da nossa região, tira a gordura da picanha.
né? Se você comer aquela gordura, aquilo vai prejudicar muito, tanto o seu coração, de entupir as coronárias e o paciente poder morrer infartado, como também vai prejudicar o desenvolvimento da próstata. Praticar atividades físicas e praticar atividades sexuais. Existem estudos no mundo mostrando que quanto mais relações sexuais o homem tem, menor a chance de desenvolver o câncer de próstata. Por que isso? Porque a próstata produz 30% do sêmen, que é o que a gente ejacula. Então, se você deixa em estase, a chance maior de infecção e de desenvolvimento de neoplasias lá no futuro. Olha, o seu Pedro é casado, né, seu Pedro? Quantos anos? Está no segundo casamento? Há 20 anos. Há 20 anos, tem inclusive uma filha super jovem que estava por aqui de 13 anos e leva uma vida normal com a esposa, viu? Ele estava me contando ali, né? Foi atrás de tratamento, também é uma pessoa que vai atrás do médico, do especialista. Hoje leva uma vida tranquila e só tem que ter cuidado ali com a medicação. Quem fez o meu implante foi ele, quem colocou a prótese foi ele. O senhor usa uma prótese hoje, né? E está super feliz, né? Não pode ter preconceito, gente, porque o preconceito atrapalha, né? A pessoa fica com preconceito, já não vai nem fazer o exame, né? Já não vai nem no médico. Sim. Fica com vergonha dos amigos. Vai e não conta para os amigos, tá bom? Aí você fica saudável. Mas se puder, incentive todos os homens aí, seus amigos, na roda ali de amigos, no bar, no futebol. Gente, vamos incentivar, porque isso precisa ser conversado. Para isso que existe o Novembro Azul, para que a gente possa falar disso mais abertamente e sem preconceito, né, doutor? E lembrar que o toque, ele não vai fazer a mudança de masculinidade de nenhum homem. Ele não vai deixar de ser homem porque ele fez um toque, que é um exame indolor, um exame rápido, que dura em média de 10 a 15 segundos. Tá? Então, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é: faça seu exame periódico, procure seu médico urologista, né? Cuide da sua saúde, não só da parte da próstata, mas também da reposição hormonal, do cuidado dos rins, praticar uma atividade física regular, né? E incentivar os seus amigos a procurar o médico para um tratamento, um diagnóstico precoce, caso exista. Seu Pedro, a gente quer desejar para o senhor aí tudo de bom, tá bom? Não, eu Que agradeço. o senhor se cuide aí com a ajuda da sua família. Não esqueça nunca mais de ir no médico não, ou de adie forma os alguma. exames. E vamos botar os homens aí também para, né, agir, ir embora para o médico, porque... Cuidar, né, seu Pedro? Não é tranquilo, né? É só seguir certinho, depois dos 40, né, doutor? Depois dos isso 40 aí, anos não tem a gente nada já a ver. precisa É coisa fazer simples. avaliação. E hoje o doutor mesmo fala que ninguém morre de câncer, assim. Né? Hoje tem vários tratamentos, então não precisa a pessoa ficar preocupada. A medicina evoluiu muito, né? E como ela evoluiu, tem métodos de tratamento. É claro que, assim, as pessoas podem e, infelizmente, falecem do câncer de próstata, assim como do câncer de mama também. Mas nós conseguimos estabilizar a doença durante muitos e muitos anos com as novas medicações, os quimioterápicos, os imunoterápicos, dependendo do tipo de câncer que o paciente tem. Agora, doutor, eu queria só que o senhor desmistificasse um pouco. Eu falei sobre o exame de sangue, Sim. que mede o PSA? PSA, exatamente. Perdão. E aí, alguns homens dizem assim, mas eu não preciso fazer, não, o toque, porque ainda tem isso. Eu já faço o exame de sangue, então ali já dá para ver tudo. Não é, depois de uma certa idade, é sim obrigatório fazer também um complemento. O exame do toque. Eu vou dar um número para vocês, que é um número de um artigo médico, né? Não foi um número inventado por mim, nem, enfim. O PSA, ele ainda deixa em aberto aproximadamente 20% dos cânceres de próstata. Se você somente dosar o PSA e não fizer o toque, você pode estar deixando em aberto 20% de chance de você dar o diagnóstico do câncer de próstata, porque nem todos os tumores produzem PSA. Tá? 80% produz PSA, mas tem 20% que não produz. É um valor aí, é um valor alto. Muito alto, né? Muito alto. Então, a partir de quantos anos? A partir dos 45 anos, o homem deve fazer, caso ele tenha histórico de câncer de próstata na família, seja afrodescendente, ou seja, da raça negra, e nos pacientes obesos. E se o paciente não tem essas prerrogativas, ele tem que fazer após os 50 anos de idade o PSA e o toque retal, e eventualmente complementar com algum outro exame, que seria ultrassonografia, ressonância da próstata ou até mesmo a biópsia, que hoje a gente sabe que é o único exame que vai fechar o diagnóstico do câncer de próstata e de outros cânceres também. No caso específico do câncer de próstata que nós estamos falando, a biópsia de próstata. Mas a biópsia a gente não pode fazer ela indiscriminadamente para todo mundo. Então a gente primeiro dosa o PSA, faz o exame do toque e se tiver indicação é que a gente faz a biópsia da próstata. E aquelas pessoas que já tiveram casos na família, igual o seu Pedro, devem ficar mais alertas mais ainda. atentos ainda, né?
Aí a partir de Parabenizar o quantos seu anos? Pedro, que agora ele se cuida, Olha, né? Minha mãe quatro morreu com casos, 47 anos. Então, no caso dele, ele deveria fazer o exame a partir de quantos anos? No caso, na época dele, as diretrizes eram um pouco diferentes. Mudaram. Lembrando que elas mudaram agora nos últimos 4 ou 5 anos, passou para 45 anos, mas ele tem o diagnóstico já há muito mais do que isso, né, seu Pedro? Então, seria os 40 anos de idade. Tá? 40 anos seria, né? No caso da Na mulher. época que ele fez a avaliação e diagnóstico da doença, sim. Mas hoje? Hoje são 45 anos de idade ou 50 se o homem não tem nenhum histórico de câncer na família. Isso é bom a gente passar o alerta, porque isso é um marco, né? Sim. Até pela questão da idade, porque com as mulheres, o que acontece? É a questão do câncer, né, na mama. De útero, de mama, de mama, aí se recomenda ali que a partir dos 35 anos, Sim. às vezes, em alguns casos 35 e em alguns casos 40, né? Dependendo se tem casos, se não tem. Já você de casa agora fica atento também para a situação dos homens, do câncer de próstata. E a partir dos 45 anos. Né? Isso. Lembrando que, infelizmente, essa idade ela é uma idade que pega a grande maioria dos tumores, mas que nós temos casos de pacientes antes dos 45 anos e até mesmo antes dos 40 anos que desenvolveram câncer de próstata. Assim como tem meninas de 20 anos, 22 anos, né, moças adultas, jovens, que tiveram câncer de mama. Até adolescentes. São as exceções, né? Mas a gente não pode se basear pelas exceções, a gente tem que se basear pela média, pela grande maioria da idade dos homens que vão ter o caso do câncer de próstata e nas mulheres o câncer de mama. O seu Pedro tem filha, mulher de 13 anos, 4. que eu vi aqui. E filho homem? Isso tem? Não, só tem mulher. Só mulheres na sua família, né? Então, pronto. Está aqui o seu Pedro já um exemplo de quem esqueceu um pouquinho do exame, mas foi lá, correu atrás do prejuízo, fez a cirurgia, hoje faz o tratamento, leva uma vida tranquila, ou seja, não é motivo para você fugir, porque tem muita gente, e a gente fez a matéria aqui sobre a questão do Outubro Rosa, e algumas mulheres me procuraram ali na rede social e falaram, poxa, mas eu tenho até medo de ir, porque vai que eu tenho alguma coisa, eu tenho uma filha pequena, porque eu digo, mulher não pode ser assim, né? Algumas pessoas já ficam com medo lá na frente, né? Tem que pensar. Se você ao contrário. detecta precocemente, a tua chance de curar ou de tratar e ajudar a sua família e até você mesmo é muito maior, né? Então, eu acho que a mensagem é justamente o contrário, é não ter medo do diagnóstico. Você sabe que eu acho que boa parte dos homens, eles mais têm medo de ter o diagnóstico do câncer de próstata do que realmente o medo do toque e mudar a sua masculinidade. Eu já fiz várias perguntas para vários pacientes meus a respeito disso e hoje a gente tem pacientes que são homossexuais e que acompanham da questão do câncer de próstata, da prevenção do câncer de próstata, porque isso é natural. Não é porque o homem deixou o gênero masculino para o gênero homossexual que ele vai deixar de ter o câncer de próstata. Ele continua tendo a glândula, ele continua tendo próstata. Ele precisa cuidar, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem para eles também. E eu acho que mais eles têm medo de ter a doença do que fazer o exame. Isso assusta muito mais. Eu queria falar... Com certeza, é isso aí que eu ia falar. Com certeza, o cara tem mais medo de ter o câncer do que fazer o toque. Os fantasmas que rondam na cabeça, né? São piores. Hoje a notícia que a pessoa está de câncer, vou morrer, né? Acho que já vou morrer. O pessoal não pensa é assim, não é por aí. Hoje em dia tem 1 milhão de tratamentos para o cara fazer. Várias formas. E para aquelas Mas pessoas... tem que tomar cuidado, tem que ir no médico, fazer os tratamentos cuidar, adequados, fazer o tratamento adequado, porque senão aí se perde no meio do caminho e fica pior. E aí eu vou deixar o senhor passar um recado para o pessoal de casa, para os homens que ficam naquela piadinha, ficam naquela brincadeira, tem medo do preconceito. Corre pro seu médico lá e apaixona por ele mesmo, e pronto, acabou, não tem essa não. Deixa de besteira que porque depois é você que vai ter que conviver com a doença, não é? Não são os amigos. Não hoje em dia cuidar, é muito mais fácil. Pedro? Hoje os médicos hoje estão aí, ó, todo mundo O médico hoje em dia, os médicos são tudo amigos Pedro, seu, do microfone, só um pouquinho para o pessoal de casa. Você entendeu? Então hoje é muito mais fácil um tratamento do câncer hoje do que antigamente. Deixa de besteira, o pessoal tem que parar com esse negócio de, tô com câncer, vou morrer. Entendeu? Esse é o problema do povo. Mas está tudo tranquilo. Graças a Deus. Parabenizar o seu Pedro, que hoje se cuida e está aqui tentando levar essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Graças a Deus. Parabéns. E agradecer também o senhor, viu, seu Pedro? Porque não é todo homem que tem coragem, mais né? Um dia, né? Todo dia mais um dia. Não é todo homem que tem coragem de vir para a televisão e falar de um problema como esse, né, Exatamente. doutor? Obrigada também, senhor. Imagina, à disposição sempre. Eu acho que levar a informação para quem está precisando é muito importante. Essa é a nossa função também, né? Então vamos puxar a orelha do pessoal de casa?
pode, vamos lá. O puxão do Então, médico tem mais peso. Então, se você nunca fez a sua avaliação, nunca é tarde. Eu acho que o momento é esse. Né? Nós estamos agora no Novembro Azul, que é um mês que faz alusão aos cuidados de saúde do homem. Procure um médico urologista. Se você não tem condições de procurar o urologista, procure pelo menos um clínico. Peça para que ele possa dosar os seus exames, fazer sua ultrassom. Se ele tiver habilidade, fazer um toque retal. Se não, encaminhar para o urologista para que ele possa fazer a sua avaliação periódica. E, detectando alguma coisa, nós estamos aí para tratar. Lembrar que a medicina está evoluindo muito e hoje já tem várias formas de tratamento, tanto do câncer localizado, como do câncer localmente avançado, que é quando ele sai da próstata, e o câncer metastático também. Nós temos um exemplo hoje aqui, que é o seu Pedro, com câncer metastático de próstata, atingiu os ossos e é um paciente que tem o seu tratamento em dia, fazendo uso das medicações, com a doença controlada, consegue trabalhar, consegue praticar suas atividades, né, seu Pedro? E está controlada a doença, graças a Deus. Graças a Deus está controlada. Olha, quero agradecer a presença de vocês dois, do seu Pedro, que enfrentou o câncer e hoje leva uma vida normal, tendo todos os cuidados e ainda passando aí por esse período em que tem ali que fazer, né? Tá em observação, tomar a medicação certa. Parabéns, viu, seu Pedro? Muito obrigado. Ótimo final de ano para o senhor já. E aí que 2020 venha só com notícia boa para o senhor. Obrigado para vocês também. Obrigado, doutor, muito obrigada, viu? Prazer enorme, pelas viu? informações todas, tá? E por ajudar nosso público e por falar dessa forma tão simples, não é verdade? Porque é difícil às vezes para o profissional falar de uma forma tão aberta e que alcance tanto o público como o senhor falou. Tá obrigada, bom. Viu? Obrigado a vocês. Olha, pela vocês ficam aqui oportunidade. só mais um pouquinho, que agora a gente vai ter uma matéria muito legal. Sabe o que é? Gente, Manaus é linda, não é? Eu sou apaixonada pela minha cidade e ela é linda de todas as formas. E aí tem muita gente que se empolga, assim, né? Se apaixona por ela e é artista. Aí decide ali eternizar, né, algumas partes da cidade, ali algumas paisagens em pinturas. E essa pintura se torna um presente para os olhos da gente. Então fica de olho, até dezembro, o Palácio da Justiça, lá no centro da cidade, abre as portas para a exposição Aquarelando Manaus. É linda demais, dá uma olhada. Essas mãos transformaram a beleza de Manaus em aquarela. As obras são baseadas em trabalhos da fotógrafa Ruth Jucá, que inspirou o holandês Sebastian Klink. Minha formação é engenharia. Eu trabalhava por anos na reforma e restauração de prédios na Holanda. Quando me mudei para cá, eu trouxe essa bagagem e eu adoro mesmo prédios antigos. Eu comecei a aplicar os primeiros desenhos nos prédios históricos aqui. Eu gosto dos detalhes que temos nos telhados, nas fachadas ou nas janelas. Aí comecei a retratar essas imagens em aquarelas. Então seria a minha bagagem cultural e profissional que eu apliquei aqui na cidade de Manaus. A torre da igreja de São Sebastião, o porto da cidade com o bonde, a fachada do cemitério São João Batista e até o relógio virou pintura. No ano em que Manaus completa 350 anos, o que não faltam são homenagens à nossa cidade. Nós estamos no Palácio da Justiça, onde tem a sua sala retratada em aquarela bem aqui. A gente anda mais um pouquinho e logo se depara com aquele que não poderia faltar nessa exposição, o majestoso Teatro Amazonas. Ele explica a reação das pessoas que visitam o espaço. Sim, eu ouvo muitas pessoas que reconhecem nos praças que desenhei. Eles reconhecem os lugares, alguns detalhes se reconhecem. É legal para ouvir, é muito gratificante. As 36 obras da exposição Aquarelando Manaus ficam em cartaz até o mês de dezembro, de terça a domingo, no Palácio da Justiça, no centro. Eu gostaria de passar a valorização do patrimônio histórico que a gente tem. Tem tanto prédio antigo aqui, detalhes. Eu valorizo através dos meus desenhos esses prédios e praças. Eu gosto que as pessoas também comecem a ver mais esses prédios históricos, as praças. Eu queria passar essa valorização.
Olha que legal. E também é um bom passeio para a família. Leva as crianças, leva o marido, leva a mãe para passear, o pai, não é não? E aí você tem um dia ou uma tarde muito agradável. Agora, a gente vai conversar, sabe com quem? Com os nossos internautas que estão ligadinhos na gente através do Facebook. E aí a gente já mostra para você aqui os comentários do pessoal. A Dresa Oliver mandou o recado pra gente, disse, ó, Mica arrasando como sempre. E nós aqui em casa não perdemos nenhum programa, ainda mais a Clarinha, olha, filha dela, que é fã número 1. Beijo pra Dresa e beijo pra Clarinha também, de 1 aninho, viu? Ah, não, ela é fã número 1, eu não tô dizendo que ela tem. Dresa, conta pra gente, mulher, manda outra mensagem aí, manda foto da Clarinha pra gente ver quantos anos ela tem. A Paula Moraes diz o seguinte, sucesso, Mica, que Deus abençoe, amém. Manda um beijo pro meu baby Arthur. Beijo pra você, Arthur. Lucinda Caldas Moura, linda. Tô de férias, só curtindo a tarde, ligada no Magazine. É claro, eu quero... Tá de férias, tudo bem, tá ali, não precisa fazer receita, não. Mas você de casa, se fizer receita, pode tirar a foto e colocar no comentário mesmo, que eu daqui já mostro, viu? Tem também comentário do Júnior Almeida. Mica, você exala pura luz, amém? Parabéns pelo belo trabalho, super te admiro. Eu tô vendo que a foto do Júnior tá aqui com o bebezinho. Júnior também é pai de bebê, viu? E por falar em bebê, a Adriele Pereira mandou recado. Isso é um cheiro da minha irmã. Moramos no interior, comunidade Pagodão. Olha o sorriso da minha irmã. Mana, olha esse sorriso, que coisa linda. Esse monte de dentinho, gente, que coisa mais fofa. Deve ter o quê ali? Entre 1 ano e meio e 2 anos e meio. Vou arriscar, viu? Você de casa pode mandar aí mensagem para o Magazine TV A Crítica lá no Facebook. Passa por lá, manda teu recadinho. Daqui a pouco a gente tem receita gostosa por aqui. Tem um bolo de zebra. Como é isso? É um bolo que quando a gente corta assim, fica aparecendo as listrinhas. E aí a gente vai te ensinar o pulo do gato para você aprender. Tem também um biscoitinho que dá para colocar nos pacotinhos. Lacinho bonito e ganhar dinheiro. Mas agora meu assunto com você é sobre fofoca. Ah, Mica, chegou a hora de Olho nos Famosos? Não. 4 horas e 21 minutos, chegou a hora de eu te contar o bafo que aconteceu lá no A Bordo, o reality. Meu povo, não se fala de outra coisa na cidade, né? O que aconteceu? Gente, deixa eu só pincelar a fofoca aqui, porque eu não me seguro, tá? Aqui para eu comentar também. Passou um barco próximo ao nosso iate, fez algumas imagens e algumas meninas saíram ou cumprimentaram o barco. E a gente sabe que isso é proibido, elas não podem ter contato com ninguém lá fora. Então, nesta segunda-feira, A Bordo, o reality com a nossa querida Nath Nascimento, já começou no clima quente. Já começou, sabe com o quê? Com bronca para as meninas. E não foi só bronca, não. Passou disso. Quer dar uma olhada no que aconteceu? Então vamos lá. É agora. Rodou. Bom, infelizmente, eu começo essa edição do nosso programa chamando a atenção de vocês por conta de uma violação grave das regras do nosso reality. Nesse domingo, um grupo de pessoas, supostamente amigos de algumas de vocês, esteve rondando o nosso iate, tentando contato. Em contrapartida, vocês, sabendo que estão confinadas, ao invés de evitar essa aproximação para não serem prejudicadas, acabaram respondendo a esses chamados. E isso pra gente é uma atitude inadmissível. Eu tô me referindo a você, Natália Souza, a Ana Carla Petit, Giovana Alencar e Kézia Barros. Vocês, meninas, entraram nessa disputa sabendo que o contato com o mundo aqui fora está proibido. Portanto, em respeito ao nosso trabalho, que é sério e deve ser respeitado, vocês serão punidas. É o seguinte, a punição dessa vez é uma boia que vai ser formada por vocês 4. Natália Souza, Giovana Alencar, Kézia Barros e Ana Carla Petit. E a partir de agora, o público de casa vai decidir quem deve deixar o nosso iate ainda hoje. Quem mais? Você, né, Petit? Sei, né? Você? Mas sai do eu não sei se... E a gente vai descobrir quem é a candidata que deixa a nossa disputa agora. Você continua no iate, Giovana Alencar.
permanece também nessa disputa é você, Késia. Quem deixa essa disputa agora, quem vai arrumar as malas e vai embora para casa, é você, Ana Carla Petit. Ana Carla hoje, então, deixa a disputa e se despede nesse momento das meninas do IAT. Como vocês sabem, hoje vai ter ainda a formação de boia. A Camila, no jogo das primeiras impressões, mandou a Giovana para a boia. Então, a Giovana está nessa boia, vida que segue, jogo que continua. Giovana está na boia. E agora, eu quero que a Arleane, que é a rainha da semana, diga em quem você vota, Arleane, e por quê? Qual é a sua justificativa? Eu vou indicar a Rebeca. No dia do jogo da primeira impressão que nós fizemos aqui, infelizmente ela não gostou, claro, a gente já conversou sobre isso, a gente já esclareceu, eu já falei que eu ia indicá-la por esse motivo. Ela ficou, acho que, nervosa e ela acabou tendo umas atitudes um pouco erradas. E aí ela falou de uma forma que eu não gostei com a Vilaça, comigo, com a Natália, de uma forma que estava me intimidando. Eu voto hoje é da Fabi. Tô na Fabi. A Fabiana, então, teve 8 votos e agora faz parte dessa boia tripla, formada por Giovana, Rayana e Fabiana. Agora é o seguinte, a votação está aberta a partir deste momento. Você que está em casa, decide quem deve permanecer no nosso IAT. Entra agora mesmo no portal acritica.com, vai até o nosso link de votação e manifeste a sua torcida, tá bom? Lembrando que essa votação é a favor, quem deve ficar no IAT. E a gente tem aí 3 candidatas, Giovana, Rayana, Rebeca e Fabiana. Então vote em quem você quer que fique, tá bom? Amanhã, a segunda candidata vai dar adeus a essa disputa. Ana Carla Petit já saiu hoje e amanhã mais uma menina será eliminada do nosso IAT. Então pronto, Fabiana, Rayana e quem mais? Giovana. A disputa é você quem decide. Você entra lá, vota e aí a gente fica sabendo quem dessas meninas aí que foram pra boia vão sair. Aparece isso, ó, quando você entrar pra votar, quem deve permanecer no IAT. Você tem que votar em quem você quer que fique, tá bom? Aquela, lógico, que for menos votada, vai dar adeus ao nosso IAT. A gente tem a foto da Giovana Alencar, a da Rayana Rebeca e a da Fabiana Teles. E aí vai seu voto. Você pode votar quantas vezes você quiser. A votação é pela internet. Bom, boia formada, vamos aguardar para ver o resultado. E agora a gente vai para o intervalinho comercial rápido, são 4h27. Daqui a pouco a gente volta. E aí tem a receita do bolo zebra, que é de chocolate. E a gente ainda te dá o pulo do gato para você fazer essa cobertura. Parece ganache, mas ganache é cara. Leva chocolate em barra, amiga. Não, essa daí é uma falsa ganache. Ou seja, vai estar tão deliciosa quanto, mas você vai fazer gastando bem menos. É daqui a pouco. Vou pro intervalinho e volto já já.